A notificação de nossa conta conjunta apareceu em meu telefone. Transferência concluída. Os 103.426,79. Coloquei meu telefone voltado para baixo na ilha de granito da cozinha, expirando lentamente. Depois de 18 meses economizando e fazendo horas extras, eu finalmente consegui. Paguei o esmagador empréstimo estudantil e a dívida do cartão de crédito de Nathan. Cada centavo extra que ganhei dando aulas online adicionais à noite foi destinado a esse momento. Amanhã seria nosso 5º aniversário e Nathan acordaria livre de dívidas pela primeira vez desde a faculdade. Sorri, imaginando a cara dele, quando lhe mostrasse o saldo zero. O peso que seria retirado de seus ombros. Talvez então a distância que cresceu entre nós nos últimos meses finalmente diminuísse. A porta da frente se abriu e fechei rapidamente o aplicativo bancário. Esta foi uma surpresa que é melhor guardar para o nosso jantar de aniversário. Nathan, você chegou em casa mais cedo. Olhei para o relógio da cozinha, pouco depois das 3 da tarde. Seu escritório de arquitetura geralmente o mantinha até pelo menos às 6. Ele estava parado na porta, sua silhueta alta recortada contra a luz da tarde, a pasta de grife segurada em uma das mãos. Algo estava errado. Sua aparência normalmente imaculada, as camisas passadas e as gravatas com nós perfeitos que ele insistia em usar mesmo nas sextas-feiras casuais, parecia amarrotada. Seu rosto estava inexpressivo, ilegível. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando e, se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Precisamos conversar, Elise. Sua voz era monótona, sem emoção, como se ele estivesse discutindo o tempo e não usando as 4 palavras que arrepiam todo o casamento. O que há de errado? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Fui em direção a ele, mas ele recuou, mantendo a distância entre nós. Eu não posso mais fazer isso. Ele colocou a pasta na mesa de console, meticuloso até agora. Estou pensando nisso há muito tempo e tomei minha decisão. A cozinha de repente pareceu grande demais. O espaço entre nós se expandiu como o universo após o Big Bang. Do que você está falando? Que decisão? Estou indo embora. Isso, não está funcionando. Ele gesticulou vagamente entre nós, sua aliança de casamento refletindo a luz da tarde. O mesmo anel que eu economizei durante meses para comprar quando estávamos começando, quando comíamos ramen 3 noites por semana para pagar o aluguel do nosso minúsculo primeiro apartamento. Agarrei a borda do balcão, me firmando. Nathan, se isso é sobre dinheiro, sobre sua dívida... Não se trata de dinheiro. Sua interrupção foi brusca. É sobre nós. Queremos coisas diferentes. Estamos nos movendo em direções diferentes. Minha mente correu, procurando por sinais que eu tinha perdido. Sim, ele estava distante ultimamente, trabalhando até tarde, reuniões de fim de semana com clientes, viagens de negócios ocasionais. Mas eu atribuí isso ao estresse, à busca de parceria em sua empresa. Tínhamos conversado sobre começar uma família assim que ele conseguisse essa posição, assim que sua dívida fosse saldada. Quando você decidiu isso? Minha voz soou estranha aos meus ouvidos, vazia. Não importa. Ele olhou para o relógio. O Rolex com o qual o surpreendi, no Natal passado, comprado com minha parte de uma pequena herança de minha avó. Já encontrei um apartamento. Voltarei para pegar minhas coisas enquanto você estiver no trabalho amanhã. Amanhã. Nosso aniversário. O dia em que planejei contar a ele que ele estava livre de dívidas. Preparar e narrar essa história nos... Levou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, de volta à história. Nathan, por favor. Vamos conversar sobre isso. O que quer que esteja errado, podemos consertar. Estendi a mão para ele, mas ele recuou novamente, sua expressão endurecendo. Não há nada para consertar, Elise. Já me decidi. Seu tom era clínico, imparcial,
como se ele estivesse demitindo um funcionário em vez de encerrar um casamento. Farei com que meu advogado entre em contato com você na próxima semana sobre o processo de divórcio. Advogado. Divórcio. As palavras atingiram como golpes físicos. Você já tem um advogado? Ele não respondeu. Apenas se virou em direção à porta, pegando a pasta que eu lhe dei de presente quando ele conseguiu seu emprego na prestigiada empresa. A mesma empresa onde eu mexi os pauzinhos através de meus contatos na faculdade para conseguir uma entrevista para ele. 5 anos, Nathan. 5 anos? E você está simplesmente indo embora? Você nem quer tentar aconselhamento? Minha voz falhou. A realidade do que estava acontecendo finalmente foi absorvida. Ele fez uma pausa, com a mão na maçaneta. Por um momento, pensei ter visto algo brilhar em seus olhos. Arrependimento, talvez, ou dúvida. Mas desapareceu rapidamente, substituído pelo mesmo olhar vazio. Não ajudaria. Adeus, Elise. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, tão anticlimático para um momento tão transformador. Fiquei paralisada em nossa cozinha. Nossa linda cozinha com bancadas de granito que ele insistiu em usar quando reformamos no ano passado. A cozinha onde eu preparei inúmeras refeições para jantares com seus colegas. Festas onde eu seria a esposa perfeita e solidária. Minhas pernas finalmente cederam e eu caí no chão, com as costas apoiadas na geladeira fria. Meu telefone ainda estava no balcão, a tela escura. A notificação da transferência não estava mais visível. A transferência que esvaziou minhas economias pessoais, o dinheiro que eu vinha reservando ano após ano, a rede de segurança que construí para nós. 103.426,79. Perdido. E Nathan também. O apartamento parecia estranhamente silencioso quando a noite caiu. Eu não tinha saído do chão da cozinha, minha mente repetindo as mesmas perguntas. Por que agora? O que eu perdi? Havia mais alguém? Meu telefone tocou no balcão acima, me assustando. Eu me levantei, com as pernas dormentes de tanto tempo sentado. Uma mensagem de Megan, minha melhor amiga desde a faculdade. Como vai a surpresa de aniversário? Está tudo pronto para amanhã? Uma risada histérica me escapou. A surpresa do aniversário. A reserva do jantar no Belíssimo, o restaurante italiano, favorito de Nathan. A caixinha azul do joalheiro contendo abotoaduras feitas do mesmo meteorito de sua aliança de casamento. O cartão com o extrato bancário mostrando sua dívida apagada. Tudo sem sentido agora. O telefone tocou novamente. Elise. Você aí? Respirei fundo e peguei o telefone, meus dedos pairando sobre as teclas. Como explicar? Por onde começar? Em vez disso, fiz o que sempre fiz em tempos de crise. Voltei-me para os fatos, para ações concretas. Abri o aplicativo bancário e olhei nossas contas, a conta corrente conjunta que usamos para despesas domésticas. A poupança conjunta significava um adiantamento futuro de uma casa. Minhas economias pessoais, agora quase vazias após o pagamento da dívida. E a conta pessoal do Nathan, vinculada às nossas contas conjuntas para facilitar transferências. Conta pessoal de Nathan, que às 17h42 apresentava saldo de 17,56 nors. Eu fiz uma careta, atualizando a tela. Isso não poderia estar certo. Nathan era meticuloso com suas finanças, mantendo planilhas detalhadas e reservando uma parte de cada contra-cheque. Mesmo com o pagamento da dívida, ele deveria ter vários milhares de dólares naquela conta. Naveguei até o histórico de transações, uma sensação de frio se instalando em meu estômago enquanto eu folheava as entradas. Um padrão surgiu nos últimos 3 meses. Grandes saques, sempre em números redondos. Os $5.000, $8.000, $12.000. Nunca o suficiente para esvaziar completamente a conta, mas sim esvaziá-la sistematicamente. A retirada mais recente foi esta manhã. Os $4.500, deixando para trás aqueles lamentáveis, os $17,56.
Mudei para a conta poupança conjunta. O saldo parecia correto. R$ 43.612,87. Mas algo me fez verificar o histórico de transações também. Nada de incomum apareceu até que voltei 4 meses. Então encontrei uma transferência de Buzz Odyssey, os R$ 30.000 para a conta pessoal de Nathan. Uma transferência que eu não tinha feito e não me lembrava de ter aprovado. Minhas mãos começaram a tremer. Nathan estava planejando isso, movendo dinheiro metodicamente, esgotando contas, preparando-se para sair. Liguei para o celular dele, direto para o correio de voz. Tentei novamente. Mesmo resultado. Uma mensagem então. Nathan, sei que você tirou dinheiro de nossas contas. Precisamos conversar sobre isso. Agora. Nenhuma resposta. Tentei uma abordagem diferente. Acabei de pagar toda a sua dívida. Tudo. Por favor, volte para casa para que possamos conversar. Minutos se passaram. Nada. Meu choque agora estava dando lugar à raiva. Uma fúria fria e esclarecedora que me impulsionou do chão da cozinha em direção ao nosso escritório em casa. Nathan guardava todos os nossos documentos importantes num arquivo, organizado com sua precisão típica. Abri a gaveta chamada Financeiro e comecei a vasculhar as pastas. Nossas declarações fiscais, apólices de seguro, a escritura do nosso apartamento, demonstrações de investimento. Parei em uma pasta chamada Pinnacle Investments, franzindo a testa. Não tínhamos nenhuma conta na Pinnacle. Abri-o e encontrei extratos de uma conta de investimento apenas em nome de Nathan. Uma conta que eu nunca tinha visto antes, aberta há 18 meses. Ao mesmo tempo, ele começou a agir distante. Ao mesmo tempo, tive aulas extras para ajudar a pagar a dívida dele. Examinei o extrato mais recente, datado de apenas 2 semanas atrás. A conta continha mais de 215 mil headhires. Minha mente lutou para processar isso. Nathan alegava pobreza, alegando que todo o seu salário era destinado ao pagamento de dívidas e despesas básicas de subsistência. Ele resistiu quando sugeri reduzir seus ternos personalizados ou suas saídas semanais de golfe, insistindo que eram necessários para o networking. Tudo isso enquanto secretamente desvia dinheiro para uma conta de investimento oculta. E agora, ele também limpou sua conta bancária pessoal. A pasta seguinte continha algo ainda mais perturbador. A papelada para a compra de um condomínio em Meridian Heights, o empreendimento exclusivo no centro da cidade sobre o qual eu tinha lido na Miss, seção de imóveis. A assinatura de Nathan estava nos documentos, datados de 1 mês atrás. O preço de compra, 750 mil headhires. Onde ele conseguiu tanto dinheiro? Mesmo com os 215 mil dólares da conta de investimento secreta, isso deixou mais de $500 mil desaparecidos. A menos que uma terrível suspeita se formou. Peguei meu laptop e entrei no portal de hipotecas do nosso apartamento. Havíamos refinanciado no ano passado para aproveitar as taxas de juros mais baixas. O que descobri me deixou fisicamente doente. Nathan havia contratado uma linha de crédito de home equity há 3 meses, por 500 mil headhires, contra o nosso apartamento, usando uma procuração que eu assinei quando ele alegou que precisava dela para fazer alguns reparos enquanto eu estava visitando minha irmã no verão passado. As paredes pareciam se fechar ao meu redor. Isto não foi apenas Nathan me deixando. Isto foi um roubo calculado. Engano metódico que já durava pelo menos 18 meses. E eu, focado em dar aulas extras e pagar sua dívida, perdi completamente. Meu telefone tocou, me tirando do transe de horror. O nome de Megan apareceu na tela. Elise? O que está acontecendo? Você nunca respondeu minha mensagem. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como eu poderia explicar a magnitude do que acabara de acontecer? Elise? Você está aí? Você está me assustando. Ele se foi. Eu finalmente consegui dizer. Minha voz quase um sussurro. O quê? Quem se foi? Nathan. Ele me deixou. E eu acho que ele roubou todo o nosso dinheiro. Silêncio do outro lado. Depois,
Estou indo. Não faça nada até eu chegar. Encerrei a ligação e fiquei imóvel, cercado pelas evidências da traição de Nathan. A documentação do condomínio, a conta secreta de investimento, a linha de crédito de capital da qual eu nada sabia. E em algum lugar do apartamento, ainda embrulhado para presente, havia uma caixinha azul contendo abotoaduras de meteorito para um homem que estava planejando sua fuga enquanto eu planejava nosso aniversário. Homem que esvaziou sua conta bancária horas antes de sair pela última vez. Megan chegou em tempo recorde, usando a chave que eu lhe dei anos atrás. Ela me encontrou ainda sentado no chão do escritório, com papéis espalhados ao meu redor como as consequências de um tornado financeiro. Oh, meu Deus, Eliseu! Ela examinou a cena, seu rosto empalidecendo enquanto pegava o contrato de compra do condomínio. Que diabos? Ele comprou um apartamento, eu disse entorpecida. E fez uma linha de crédito de R$ 500.000 contra o nosso apartamento. E tem uma conta de investimento secreta. Ela se ajoelhou ao meu lado, afastando os papéis para pegar minhas mãos. Comece do início. O que aconteceu hoje? Contei tudo a ela. O pagamento da dívida, a partida abrupta de Nathan, as descobertas. Que fiz depois? Enquanto eu falava, sua expressão mudou de preocupação para indignação. Aquele bastardo calculista. Ela finalmente disse. Ele deixou você pagar a dívida dele sabendo que estava indo embora? E ele ficou escondendo dinheiro. Esse tempo todo. De acordo com estes, apontei para as demonstrações de investimento, por pelo menos 18 meses. Os olhos de Megan se estreitaram. Ao mesmo tempo, ele começou a trabalhar até tarde com tanta frequência. Ela fez aspas no ar em torno das palavras. A implicação era clara, mas eu estava tão concentrado na traição financeira que ainda nem havia considerado esse aspecto. Você acha que há mais alguém? Não sei, mas não ficaria surpreso. Ela começou a reunir os documentos espalhados. O que eu sei é que você precisa de um advogado. Um bom advogado. Não amanhã, não na próxima semana. Esta noite. Já passa das 9. A firma de Robert tem um sócio especializado em divórcios de grandes fortunas. Considerando o que Nathan fez, acho que isso se qualifica como uma emergência. Ela já estava pegando o telefone, referindo-se ao marido que trabalhava em um dos principais escritórios de advocacia da cidade. E precisamos congelar todas as contas que pudermos antes que Nathan possa causar mais danos. Sua determinação superou meu choque. Foi por isso que Megan foi minha melhor amiga durante 15 anos. Ela foi a ação para minha análise, o estímulo para minha pausa. Você está certo, eu disse, levantando-me com as pernas trêmulas. Deixe-me pegar meu laptop. Enquanto Megan fazia ligações, entrei em nossas contas bancárias novamente, alterando as senhas e tentando fazer retenções. Mas para a maioria das ações, descobri que precisava visitar pessoalmente uma filial. Amanhã. Sempre amanhã. Diane pode ver você em seu escritório em casa em 1 hora, anunciou Megan, encerrando a ligação. Ela é a melhor advogada de divórcio da cidade, e depois do que acabei de dizer a ela, ela está abrindo uma exceção para você esta noite. O que você disse a ela? Que seu marido esvaziou contas, falsificou documentos e possivelmente está cometendo fraude imobiliária, com o valor de sua casa. Megan já estava recolhendo a bolsa e as chaves do carro. Vamos, precisamos nos mover rapidamente. Enquanto nos dirigíamos para a porta, meu telefone tocou com uma notificação de texto. Nathan. Recebi sua mensagem. A dívida foi sua escolha. Não entre em contato comigo novamente. Meu advogado entrará em contato. Mostrei a Megan, que soltou uma série de palavrões que teriam chocado a maioria das pessoas que a conheciam como uma refinada curadora de galeria de arte. Salve esse texto, disse ela. Isso mostra que ele sabia do pagamento da dívida, antes de você descobrir a manipulação financeira. Pode ser importante. Fiz o que ela instruiu e depois enviei uma mensagem final ao homem que pensei que seria meu parceiro para o resto da vida. Eu sei sobre o condomínio, a linha de capital e a conta da Pinnacle. Você não vai escapar impune.
Desliguei meu telefone quando saímos do apartamento, não querendo ver a resposta dele. Ou pior, o silêncio que poderia se seguir. O ar da noite estava fresco em meu rosto manchado de lágrimas, enquanto caminhávamos até o carro de Megan. Não acredito que isso esteja acontecendo, murmurei enquanto ela navegava pelo trânsito noturno. Ontem estava tudo normal. Eu estava planejando nosso aniversário, pagando a dívida dele, pensando em nosso futuro. Nathan está planejando. Isso há muito tempo, disse Megan com voz gentil, mas firme. Esta não é uma decisão espontânea. Isto é calculado. 18 meses, repeti, a linha do tempo agora gravada em minha consciência. Foi quando ele começou a agir diferente. Quando pensei que ele estava apenas estressado com trabalho e dinheiro. E quando você começou a dar aulas extras para ajudar com a dívida dele? Acrescentou Megan, com raiva em suas palavras. As peças estavam se juntando em minha mente, um horrível mosaico de engano. Ele me deixou trabalhar até a exaustão para pagar sua dívida enquanto ele acumulava dinheiro em contas secretas. E comprar imóveis de luxo, acrescentou Megan. Um novo pensamento me ocorreu, ainda mais perturbador do que os anteriores. Megan, a compra do condomínio foi há um mês. O pagamento final não vence até o fechamento, que geralmente ocorre 30 a 60 dias depois. Ela olhou para mim, a compreensão surgindo em seus olhos. Então ele poderia estar esperando para eu pagar a dívida dele, terminei. Ele cronometrou sua partida. Ele esperou até que eu liberasse seu crédito, tornando-o mais atraente em sua nova vida. Com seu novo apartamento, acrescentou Megan severamente. E quem sabe o que mais? Ou quem mais? O pensamento que pairava nas bordas da minha consciência finalmente surgiu. Tem que haver outra pessoa. Esse tipo de planejamento, o sigilo, o momento... Não vamos tirar conclusões precipitadas ainda, disse Megan, embora seu tom sugerisse que ela já havia dado o mesmo salto. Neste momento, vamos nos concentrar em proteger o que resta de seus ativos e em construir um caso de fraude financeira. Paramos em uma casa elegante em um dos bairros mais antigos da cidade. A luz entrava pelas janelas e a porta da frente se abriu quando nos aproximamos. Uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos escuros com mechas prateadas e um terninho, feito sob medida, estava na porta. Elise? Meu nome é Diane Levinson. Entre. Sua voz era gentil, mas autoritária. A voz de alguém acostumado a assumir o controle de situações caóticas. Temos muito o que discutir. Respirei fundo e ultrapassei a soleira, deixando para trás a vida que pensava conhecer e avançando em direção a um futuro incerto. Aquele em que o marido que eu apoiei e amei não simplesmente abandonou. Ele estrategicamente demoliu nossa vida juntos, enquanto construía uma nova para si mesmo com as ruínas. Enquanto Diane nos conduzia até um escritório residencial repleto de livros de direito e credenciais emolduradas, senti uma estranha calma tomar conta de mim. O choque estava diminuindo, dando lugar a uma clareza fria. Nathan me subestimou. Ele pensou que eu iria desabar, desmoronar, ficar devastado demais com sua partida para olhar de perto os destroços financeiros que ele havia deixado para trás. Ele estava errado. Eu havia me construído do nada antes. A estudante bolsista que trabalhou em vários empregos durante a faculdade, que se estabeleceu como uma professora respeitada antes dos 30 anos. Eu poderia fazer isso de novo. E desta vez, eu não iria apenas reconstruir. Eu garantiria que Nathan enfrentasse as consequências de suas ações. Antes de começarmos, disse Diane, sentando-se atrás de sua mesa e abrindo um laptop. Preciso que você entenda uma coisa. Com base no que Megan me contou, o que seu marido fez pode constituir fraude criminal. Não se trata apenas de divórcio. Trata-se de possíveis acusações criminais. Assenti, minha determinação se fortalecendo. Eu entendo. E quero buscar todas as opções disponíveis. Bom, ela respondeu, com os dedos posicionados sobre o teclado. Agora vamos começar do início. Conte-me tudo.
Quando comecei a contar os acontecimentos do dia que haviam mudado tudo, eu não tinha como saber se o engano de Nathan era muito mais profundo do que eu havia descoberto até então. Que a conta bancária vazia era apenas o primeiro fio de uma complexa teia de mentiras que, quando desvendada, exporia uma vida dupla que eu não poderia ter imaginado. Mas essa revelação ainda estava por vir. Por enquanto, concentrei-me nos factos em questão, expondo metodicamente as provas financeiras da traição, enquanto Diane tomava notas e Megan ocasionalmente apertava a minha mão em apoio. A noite se estendia pela frente, a primeira de muitas que passaria juntando as peças da verdade sobre o homem com quem me casei, e me preparando para a batalha que se seguiria. O amanhecer surgiu com uma clareza severa enquanto eu estava sentado, no elegante escritório de Diane Levinson, no centro da cidade, cercado pela equipe de resposta a emergências que ela reuniu durante a noite. O elegante escritório de advocacia, com seus móveis de mogno e vistas panorâmicas da cidade, parecia incongruente com a devastação da minha vida pessoal. Mas eu estava grato pela eficiência que a riqueza e as conexões poderiam proporcionar. A ordem de restrição temporária foi apresentada, anunciou Diane, desligando o telefone. O juiz Harmon assinou há 1 hora. Nathan não poderá acessar nenhuma de suas contas conjuntas ou vender quaisquer bens conjugais até a audiência na próxima semana. O alívio tomou conta de mim, embora eu soubesse que era apenas a primeira pequena vitória no que provavelmente seria uma batalha prolongada. E a linha de crédito que ele contratou? Isso é mais complicado, admitiu Terence, o especialista forense financeiro que Diane havia chamado. Como ele usou uma procuração que você assinou legitimamente, precisamos provar que ele deturpou o propósito. Esfreguei as têmporas, lutando contra a exaustão. Eu não dormia há mais de 24 horas. A procuração era para consertar o apartamento enquanto eu estava visitando minha irmã, não para fazer um empréstimo de $500 mil para nossa casa. É por isso que temos motivos para lutar contra isso, assegurou-me Diane. Mas agora, precisamos nos concentrar na preservação e descoberta de ativos. Nathan teve pelo menos 18 meses para esconder dinheiro. Pessoas como ele raramente mostram tudo no início. As pessoas gostam dele. Meu marido há 5 anos, reduzido a um tipo, o cônjuge calculista que sistematicamente pilha os bens conjugais antes de desaparecer. Como eu tinha perdido isso? Os sinais que deviam estar lá o tempo todo? Professor Caldwell? Um jovem associado apareceu na porta. Tem um detetive Rivera aqui para ver você. Ele diz que é sobre o seu marido. Um detetive? Diane e eu trocamos olhares. Faça-o entrar, instruiu Diane. Depois se virou para mim. Deixe-me falar a maior parte. O detetive Rivera não era o que eu esperava. Nenhum, sobretudo, amarrotado ou expressão cansada do mundo. Em vez disso, ele era um homem elegante e preciso, de cerca de 40 anos, vestindo um terno bem feito, quase tão caro quanto o de Nathan. Professor Caldwell. Ele começou após as apresentações. Eu entendo que seu marido a deixou ontem à tarde? Sim, mas como... Estou com crimes financeiros, explicou, ocupando o lugar oferecido. O nome do seu marido surgiu em uma investigação, em andamento. Quando fomos ao seu apartamento esta manhã, o porteiro nos informou sobre sua situação doméstica. A descrição clínica da implosão do meu casamento me fez estremecer. Que investigação? O detetive Rivera olhou para Diane, que assentiu levemente. Estamos investigando transações suspeitas na Arc Vector Development, principalmente envolvendo o projeto Meridian Heights. Meu coração pulou. O condomínio. Nathan comprou uma unidade lá no mês passado. Sim. Através de uma LLC registrada em Delaware. Seus olhos escuros me avaliaram cuidadosamente. Você estava ciente desta compra? Não. Acabei de descobrir isso ontem à noite entre os papéis dele. E o Northern Capital Group? Esse nome significa alguma coisa para você?
Balancei a cabeça, mas Terence endireitou-se na cadeira. A Northern Capital é o principal investidor em Meridian Heights. Eles estão sediados em Toronto, mas têm se expandido agressivamente para o desenvolvimento imobiliário no Zewaroa. O detetive Rivera assentiu. A empresa do Sr. Harrison, Blackwell Partners, tem sido consultora de arquitetura em vários projetos da Northern Capital, incluindo Meridian Heights. Identificamos vários pagamentos irregulares entre subsidiárias da Northern Capital e várias empresas de fachada. Uma dessas empresas comprou o condomínio do seu marido. As implicações lentamente me ocorreram. Você está dizendo que Nathan estava envolvido em algo ilegal? Ainda estamos reunindo evidências, respondeu o detetive cuidadosamente. Mas temos motivos para acreditar que o Sr. Harrison pode ter recebido propinas por tomar certas decisões de projeto que aumentaram significativamente as margens de lucro da Northern Capital, possivelmente às custas da conformidade com o código de construção. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente. Nathan, envolvido em fraude na construção? Parecia impossível. Ele sempre teve muito orgulho de sua integridade arquitetônica, ensinando aos convidados sobre a responsabilidade que os arquitetos tinham de criar espaços seguros e sustentáveis. Isso não pode estar certo, protestei. Nathan não comprometeria a segurança do edifício. A expressão do detetive Rivera permaneceu neutra. Os princípios das pessoas muitas vezes se tornam flexíveis quando há dinheiro suficiente envolvido. Os pagamentos que rastreamos a entidades que acreditamos estarem ligadas ao seu marido ultrapassaram os a 1,8 milhão nos últimos 18 meses. Os 1,8 milhão. O número pairava no ar, surpreendente em sua magnitude. Mais de 10 vezes o que Nathan ganhava anualmente em sua empresa. Diane inclinou-se para a frente. Detetive, você está planejando acusar o marido do professor Caldwell? Estamos construindo nosso caso. No momento, estamos mais interessados nos superiores da Northern Capital. Ele se virou para mim. Professor Caldwell, qualquer coisa que você possa nos contar sobre as atividades recentes, viagens ou contatos de seu marido pode ser útil. Tentei reunir meus pensamentos dispersos. Ele tem feito mais viagens de negócios ultimamente. Chicago, Toronto, Miami, sempre alegando que eram reuniões com clientes ou conferências do setor. Toronto, observou o detetive Rivera, escrevendo algo em um pequeno caderno. Algum nome de pessoas que ele mencionou conhecer? Fechei os olhos, tentando lembrar. Alguém chamado Victor ou Victor. Nathan disse que ele era um cliente importante em potencial. E uma mulher. Cristina ou Cristina, eu acho. Ele disse que ela era a ligação do projeto da Northern Capital. Cristina Volkov, disse o detetive, seu tom se aguçando. Você já a conheceu? Não. Nathan manteve sua vida profissional muito separada. Uma lembrança veio à tona. Nathan alterou a senha da tela de bloqueio de seu telefone há 6 meses, alegando que se tratava de um novo protocolo de segurança da empresa. Detetive, você acha que Nathan foi embora porque sabia que você estava investigando? É possível. Estivemos entrevistando pessoas da Blackwell Partners esta semana. A notícia pode ter chegado até ele. Ele me entregou seu cartão. Se você se lembrar de mais alguma coisa, ou se seu marido entrar em contato com você, por favor, me ligue diretamente. Depois que o detetive Rivera saiu, fiquei sentado em um silêncio atordoado, tentando conciliar essa nova informação com o homem com quem pensei ter me casado. Será que eu realmente conhecia Nathan? Isto muda as coisas, disse Diane finalmente. As investigações de crimes financeiros podem congelar bens durante anos. Precisamos de agir rapidamente para distinguir bens conjugais legítimos de fundos, possivelmente contaminados. Eu não entendo, eu disse, minha voz vazia. Por que prosseguir com a compra do condomínio se ele estava sob investigação? Por que não pegar o dinheiro e fugir? Terence ergueu os olhos do tablet.
A compra do condomínio pode ter feito parte da operação de lavagem de dinheiro. Compre um imóvel com dinheiro sujo, venda depois como uma transação legítima, sai dinheiro limpo. Ou, acrescentou Diane, ele não percebeu o quão acirrada a investigação estava. De qualquer forma, isso nos dá uma vantagem. Nathan tem muito mais a perder agora do que apenas um acordo de divórcio. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Eu o liguei novamente antes de me encontrar com Diane esta manhã, meio que esperando mais mensagens de Nathan. Em vez disso, o texto era de um número que não reconheci. Ele não é quem você pensa que é. Nem eu. Devíamos conversar. KVKV Cristina Volkov? O contato da capital do norte que o detetive Rivera mencionou? Mostrei a mensagem para Diane, cujas sobrancelhas se ergueram. Não responda ainda. Deixe-me consultar primeiro o detetive Rivera. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone do escritório tocou. Ela atendeu, ouviu brevemente e desligou com uma expressão confusa. O chefe do seu departamento está na recepção, Dr. Henrietta Blackwood. Hattie? Eu fiz uma careta, confusa. O que ela está fazendo aqui? Ela diz que é urgente e está relacionado à sua situação. Minutos depois, Hattie entrou no escritório, sua presença imponente em desacordo com seu corpo pequeno. Aos 68 anos, dirigia o departamento de inglês com a mesma precisão e intensidade que outrora aplicara à crítica literária como uma das principais estudiosas de Shakespeare do país. Elisa, graças a Deus. Ela me abraçou brevemente. Eu vim assim que soube. Ouvi o quê? Como você sabia que eu estava aqui? Megan me ligou esta manhã. Ela olhou para Diane e Terence. Tenho informações que podem ser relevantes para o seu caso. Informações sobre Nathan. Meu estômago apertou. E ele? Hattie respirou fundo. Há 2 semanas, o reitor do corpo docente recebeu uma reclamação sobre o uso inadequado de conexões universitárias. Uma empresa chamada Northern Capital Group alegava que tinha acesso especial à pesquisa universitária por meio de um cônjuge do corpo docente. Nathan, eu sussurrei. Ela assentiu severamente. Eles mencionaram especificamente o marido do professor Caldwell em seus materiais promocionais para investidores internacionais. Eles estavam insinuando que sua conexão com o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento Urbano da universidade lhes dava informações privilegiadas. O Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Urbano, uma iniciativa multidisciplinar que ajudei a lançar há 3 anos, reunindo especialistas em arquitetura, engenharia civil, planejamento urbano e ciências ambientais para aconselhar sobre o crescimento sustentável da cidade. Mas Nathan não tem acesso às pesquisas da UDRC. Protestei. Nunca discuti projetos confidenciais com ele. Claro que não, concordou Hattie. Mas a Northern Capital estava dizendo o contrário aos potenciais investidores. O reitor lançou uma investigação silenciosa, querendo lidar com isso discretamente, para proteger sua reputação. As peças se encaixaram em lugares horríveis. Foi por isso que Nathan foi embora agora. Não só porque eu paguei a dívida dele, mas porque ele sabia que a universidade o estava investigando. E possivelmente também deu a entender a investigação policial, acrescentou Diane. O reitor estava planejando falar com você na próxima semana, continuou Hattie. Mas quando Megan me contou o que aconteceu, percebi que você precisava saber imediatamente. Fechei os olhos, sentindo as paredes do engano de Nathan se aproximando de outra direção. Ele não apenas roubou nosso dinheiro e potencialmente se envolveu em fraude na construção, mas também explorou minha reputação profissional para fazer isso. Tem mais uma coisa, disse Hattie hesitante. Algo que eu suspeitava há algum tempo, mas não tinha provas. O que é? Você se lembra no outono passado quando Nathan acompanhou você ao jantar de conquistas do corpo docente? Eu balancei a cabeça. Nathan tinha sido incomumente insistente em comparecer ao que geralmente era um evento tedioso. Ele passou a maior parte da noite conversando com Zhao Wei, da ciência da computação.
Dr. Wei é especialista em software de modelagem de integridade estrutural. Terminei, percebendo as implicações. Seu programa prevê o desempenho dos materiais de construção sob estresse ao longo do tempo. Exatamente. O Dr. Wei me mencionou mais tarde que seu marido fez perguntas muito específicas sobre os pontos cegos do algoritmo, essencialmente, como enganar o software para que aprovasse materiais de qualidade inferior. A náusea que ameaçava durante toda a manhã finalmente me dominou. Mal cheguei ao cesto de lixo antes de esvaziar o pouco que restava em meu estômago. Sinto muito, disse Hattie, entregando-me um lenço de papel quando me endireitei. Eu deveria ter dito algo antes, mas parecia especulativo na época. Não, estou grato por você ter me contado. Limpei a boca, uma clareza fria substituindo o enjoo. Precisamos contar isso ao detetive Rivera imediatamente. Enquanto Diane fazia a ligação, meu telefone vibrou com outra mensagem do número desconhecido. O tempo está se esgotando. Nathan não está apenas deixando você. Ele está deixando o país esta noite. Aeródromo privado fora da cidade. Posso ajudá-lo a detê-lo? Encontre-me no Riverside Café às 14 horas. Venha sozinho. KV. Mostrei a mensagem a Diane quando ela terminou a ligação. Absolutamente não, ela disse com firmeza. Isso pode ser uma armadilha. Não sabemos quem realmente é essa pessoa ou o que ela quer. O detetive Rivera confirmou que Christina Volkov é uma pessoa de interesse na investigação deles. Apontei. E se ela estiver se voltando contra Nathan? Esta pode ser nossa única chance de detê-lo antes que ele desapareça. Contudo, o detetive Rivera está mandando alguém para o café, contrapôs Diane. Deixe os profissionais cuidarem disso. Mas uma determinação teimosa criou raízes dentro de mim. Durante 18 meses, estive cega às manipulações de Nathan, a sua traição sistemática. Eu trabalhei até a exaustão para pagar suas dívidas enquanto ele armazenava dinheiro roubado. Eu defendi suas longas horas de trabalho e viagens de negócios enquanto ele planejava sua fuga. Não mais. Preciso resolver isso, eu disse pegando minha bolsa. Eu preciso de respostas. Elise, este é um assunto para a aplicação da lei agora, argumentou Diane. Você pode estar caminhando para o perigo. A polícia estará lá. Eu a lembrei. Mas essa Cristina perguntou especificamente por mim. Ela pode não falar se eu não aparecer. Diane reconheceu a determinação em minha voz. Pelo menos deixe-me enviar um de nossos investigadores com você. Concordei com esse acordo. E 2 horas depois, sentei-me a uma mesa no Riverside Café, uma cafeteria indefinida com vista para o rio turvo da cidade. O investigador de Diane, um ex-detetive de polícia chamado Marcos, ocupava uma mesa perto da porta, fingindo ler um jornal. 2 policiais à paisana da equipe do detetive Rivera estavam estrategicamente posicionados ao redor do pequeno café. Precisamente às 14 horas, uma mulher entrou e examinou a sala com eficiência praticada. Alta e magra, com cabelos escuros e elegantes presos em um rabo de cavalo severo, ela usava óculos escuros enormes, apesar do interior escuro do café. Ela me viu imediatamente e caminhou diretamente para minha mesa. Professor Caldwell, disse ela, com um leve sotaque do leste europeu. Obrigado por ter vindo. Ela tirou os óculos escuros, revelando olhos penetrantes e inteligentes que me avaliaram com franqueza. Christina Volkov? Perguntei. Ela assentiu uma vez, deslizando para a cadeira à minha frente. Não tenho muito tempo, então serei direto. Seu marido trabalha com a Northern Capital há 18 meses, ajudando-os a economizar em materiais de construção e, ao mesmo tempo, certificando os projetos como compatíveis com o código. Por que você está me contando isso? Porque Nathan ficou ganancioso. O acordo original era puramente profissional. Nós o pagamos como consultor. Mas então ele se envolveu, pessoalmente.
A ênfase que ela colocou em pessoalmente fez meu estômago apertar. Com você? Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Não. Com Victoria Kuznetsov, CEO da Northern Capital. Começou como uma relação comercial, mas evoluiu para algo mais íntimo. Embora eu suspeitasse que Nathan pudesse estar tendo um caso, ouvir a confirmação ainda pareceu um golpe físico. Quanto tempo? Cerca de 1 ano. Victoria forneceu-lhe contas offshore. Ajudou-o a planejar sua estratégia de saída. Sua boca se curvou em um sorriso sem humor. Ela fez muitas promessas. Uma nova vida. Uma parceria, tanto profissional quanto pessoal. E agora? Agora Nathan se tornou um risco. A investigação está chegando muito perto e Victoria está cortando relações. Ela está permitindo que ele assuma a responsabilidade enquanto distancia a Northern Capital da fraude na construção. Por que você se importa? Cristina hesitou e depois enfiou a mão na bolsa. Fiquei tenso, mas ela apenas retirou um pendrive, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa entre nós. Porque tenho trabalhado disfarçado para a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário nos últimos 2 anos. Victoria não apenas frauda os códigos de construção americanos, ela administra golpes de investimento em toda a América do Norte. As evidências nesta campanha provam o envolvimento de Nathan, mas também levam à rede maior. Olhei para o dispositivo de aparência inocente. Por que dar isso para mim em vez da polícia? Estou entregando-o à polícia, através de você. Meu disfarce ainda está ativo e preciso que continue assim para concluir a investigação mais ampla. Ela olhou para o relógio. Nathan está partindo em um jato particular às 20h desta noite do campo de aviação Morrison. Victoria providenciou para que parecesse um fretamento de negócios, mas ele não vai voltar. Você ainda não explicou. Por que está me ajudando especificamente? Cristina encontrou meus olhos diretamente. Porque você não é a primeira mulher que Victoria usou Nathan para destruir. 3 anos atrás, antes de seu marido trabalhar na Blackwell Partners, ele trabalhou brevemente na Ellis & Montgomery, em Chicago. Sua supervisora direta era uma mulher chamada Rachel Montgomery. O nome parecia vagamente familiar. Nathan nunca mencionou trabalhar em Chicago. Porque terminou mal. Rachel descobriu irregularidades em seus projetos, confrontou-o e ia denunciá-lo ao Conselho de Licenciamento. Então, de repente, ela era a única sob investigação por má conduta profissional. Sua reputação foi arruinada, sua empresa faliu. E Nathan renunciou em meio ao caos, mudou-se para esta cidade e se inscreveu na Blackwell Partners com referências brilhantes dos associados de Victoria. Ela empurrou o pendrive para mais perto de mim. A evidência do que ele fez com Rachel está aqui também. É por isso que entrei em contato com você. Eu não poderia deixar isso acontecer de novo. Minha mente vacilou com essa nova informação. Nathan não tinha apenas me traído. Ele tinha um histórico de destruir mulheres que ficavam em seu caminho. O jato, eu disse, voltando a me concentrar na ameaça imediata. Como podemos detê-lo? As autoridades podem interceptá-lo no campo de aviação, mas precisam de uma causa provável. É isso que está na unidade. Registros financeiros, comunicações, tudo o que precisam para um mandado de prisão. Ela se levantou abruptamente. Eu tenho que ir. Já estou aqui há muito tempo. Espere. Como posso saber se posso confiar em você? Ela fez uma pausa e depois se inclinou para mais perto. Verifique os arquivos do Calgary Herald de 2018. Procure histórias sobre o primeiro marido de Victoria Kuznetsov. Então pergunte a si mesmo. Você realmente acredita que Nathan vai parar de roubar seu dinheiro? Com esse aviso enigmático, ela recolocou os óculos escuros e saiu do café, desaparecendo na rua movimentada antes que os policiais à paisana pudessem segui-la. Marcos, o investigador de Diane, sentou-se imediatamente à minha mesa. O que ela te deu? Entreguei a ele o pendrive. Evidência, supostamente, e um aviso de que Nathan está deixando o país esta noite. Em poucos minutos, o detetive Rivera chegou,
empacotando o pendrive como prova e me questionando sobre tudo, o que Christina havia dito. Sua equipe partiu imediatamente para a delegacia, para analisar o conteúdo e, esperançosamente, garantir um mandado de prisão. De volta ao escritório de Diane, usei seu computador para pesquisar os arquivos do Calgary Herald, como Christina havia sugerido. A manchete de dezembro de 2018 fez meu sangue gelar. Proeminente desenvolvedor desaparecido após acidente de iate. Viktor Kuznetsov é dado como morto. O artigo detalhava como Viktor Kuznetsov, fundador do Northern Capital Group, caiu de seu iate durante uma tempestade. Seu corpo nunca foi recuperado. Sua esposa, muito mais jovem, Victoria, herdou a empresa e sua fortuna estimada em uns 300 milhões. A investigação considerou ter sido um acidente, embora algumas fontes não identificadas questionassem as circunstâncias. Victor, o nome que Nathan mencionou em conexão com a capital do norte. Não Victor, mas Victoria. A mulher com quem ele estava tendo um caso no ano passado. Uma mulher cujo primeiro marido desapareceu misteriosamente. Diane, eu chamei, minha voz tremendo. Acho que Nathan pode estar em perigo. Horas depois, quando o sol começou a se pôr, eu estava sentado no carro sem identificação do detetive Rivera, em frente ao aeródromo de Morrison, uma pequena instalação particular que atendia jatos corporativos e pilotos amadores ricos. Estávamos estacionados longe o suficiente para passarmos despercebidos, mas perto o suficiente para ver o hangar principal e a torre de controle. Tem certeza que quer estar aqui para isso? Rivera perguntou, ajustando o binóculo. Pode ficar. Complicado. O mandado cobre apenas crimes financeiros no momento. Tenho certeza, respondi, minhas mãos apertadas com força no colo. Os dados no pendrive de Christina foram suficientes para garantir o mandado, confirmando uma fraude financeira substancial e a partida planejada de Nathan. Movimento na entrada norte, relatou o parceiro de Rivera do banco de trás. SUV preto se aproximando. Através dos binóculos que Rivera me entregou, observei um veículo elegante parar no hangar. A porta do motorista se abriu e Nathan saiu, vestido impecavelmente com um de seus ternos de grife, carregando a pasta que eu lhe dei. Ele parecia exatamente como ontem, quando saiu de nossa vida. Confiante, sereno, sem mostrar sinais de um homem cujas atividades criminosas estavam prestes a alcançá-lo. A porta do passageiro se abriu e uma mulher loira e atraente apareceu. Mesmo àquela distância, sua aura de autoridade era evidente em sua postura, na forma como Nathan se submetia a ela enquanto ela gesticulava em direção ao jato que a esperava. Victoria Kuznetsov, confirmou Rivera. A equipe tem confirmação visual. Enquanto se dirigiam para o avião, o rádio de Rivera estalou. Todas as unidades em posição, prontas ao seu comando. Rivera olhou para mim uma última vez. Última chance de desistir. Balancei a cabeça, os olhos fixos no homem que sistematicamente desmantelou nossa vida juntos, enquanto construía um império secreto de fraude. Faça isso. Rivera deu a ordem e, de repente, o silencioso campo de aviação entrou em atividade. Veículos policiais convergiram de múltiplas direções, policiais com equipamento tático emergindo com armas em punho. Pelo binóculo vi Nathan congelar, sua expressão mudando de confusão para horror quando ele percebeu o que estava acontecendo. A reação de Victoria foi diferente, uma quietude momentânea, depois uma ação deliberada. Antes que os policiais pudessem alcançá-los, ela tinha algo na mão. Nathan virou-se para ela e, mesmo àquela distância, pude ler o choque em sua linguagem corporal. Ela está armada. Rivera latiu no rádio, abrindo a porta do carro. Todas as unidades, o suspeito. Está armado. Eu assisti paralisado, enquanto Nathan se afastava de Victoria com as mãos levantadas. Qualquer que fosse a parceria que eles planejaram, estava claramente se dissolvendo diante dos meus olhos. Ela nunca pretendeu que os dois escapassem. Nathan era seu bode expiatório, assim como Christina havia avisado. Os policiais se aproximaram, gritando ordens. Victoria abaixou lentamente sua arma.
Sua graça calculada, evidente mesmo na rendição. Nathan foi forçado a ficar de joelhos, com as mãos atrás da cabeça, a fachada cuidadosamente construída de sua vida desmoronando quando as algemas se fecharam em seus pulsos. Enquanto eram conduzidos para veículos policiais separados, Nathan olhou para cima e de forma impossível, seus olhos encontraram os meus na escuridão crescente. Mesmo àquela distância, pude ver o momento de reconhecimento, a compreensão de que eu, a esposa que ele subestimou, a mulher que ele traiu, tinha desempenhado um papel na sua queda. O detetive Rivera voltou para o carro. Está feito. Ambos estão sob custódia. Eu balancei a cabeça, uma emoção complexa que eu não poderia nomear tomando conta de mim. Não satisfação, não exatamente justiça, mas talvez o primeiro passo para o encerramento. O que acontece agora? Perguntei. Agora seguimos o dinheiro, respondeu Rivera. A cooperação do seu marido poderia fazer uma diferença significativa na sua sentença. Ele poderia estar motivado a falar. Enquanto nos afastávamos do campo de aviação, deixando para trás o homem que um dia acreditei que seria meu parceiro para o resto da vida, meu telefone tocou com uma notificação por e-mail. Era de um endereço que não reconheci, enviado há poucos minutos. O dinheiro que Nathan roubou de você está em uma conta no First Cayman Bank. Detalhes da conta anexados. Isso nos deixa empatados. Cá mostrei a Rivera, que imediatamente convocou sua equipe de crimes financeiros. Se isso for legítimo, poderemos recuperar seus fundos antes que desapareçam no sistema bancário offshore. Recostei-me no assento, emocionalmente esgotado, mas estranhamente calmo. Em apenas 36 horas, toda a minha vida foi revirada, revelando enganos mais elaborados do que eu poderia imaginar. Meu marido estava sob custódia, enfrentando sérias acusações criminais. O dinheiro que ele roubou poderia ser recuperável. A linha de crédito de home equity poderia ser potencialmente invalidada. Mas o casamento, a confiança, os 5 anos que investi em um relacionamento baseado em mentiras, tudo isso se foi para sempre. Quando a noite caiu completamente, percebi que hoje deveria ser nosso aniversário. O dia em que planejei surpreender Nathan com seu status de livre de dívidas. Em vez disso, ajudei a prendê-lo num campo de aviação enquanto ele tentava fugir do país com a sua amante. A vida às vezes tinha uma certa ironia. Pronto para ir. Para casa? Rivera perguntou quando nos aproximamos dos limites da cidade. Lar. O apartamento onde ontem de manhã eu ainda acreditava em meu casamento. Onde as evidências da traição de Nathan estiveram escondidas à vista o tempo todo. Não. Eu decidi. Leve-me para a casa de Megan, por favor. Não posso enfrentar aquele apartamento esta noite. O amanhã traria novos desafios. Entrevistas, com procuradores, perícia financeira, início de processos de divórcio. Mas esta noite, eu precisava do conforto de um amigo que esteve ao meu lado quando meu mundo desabou. Amanhã eu começaria a reconstruir minha vida a partir das ruínas que Nathan havia deixado para trás. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto de hóspedes de Megan, despertando-me de um sono agitado. Por alguns segundos de felicidade, a confusão reinou. A cama desconhecida, a ausência da respiração constante de Nathan ao meu lado. Então, a realidade voltou com uma clareza impiedosa. Meu marido estava na prisão. Eu estava hospedado, no apartamento do meu melhor amigo. E hoje marcou o início do meu novo normal. Meu telefone vibrou com uma notificação de um aplicativo de notícias. Proeminente arquiteto e executivo imobiliário preso em esquema de fraude. A história não havia chegado à primeira página, mas estava na seção de negócios. Um breve artigo descrevendo as prisões no campo de aviação Morrison, mencionando o arquiteto Nathan Harrison e a CEO da Northern Capital, Victoria Kuznetsov, em conexão com alegações de fraude na construção e crimes financeiros. Nenhuma menção a mim, pelo menos. Pequenas misericórdias. A porta do quarto se abriu quando Megan entrou com uma caneca fumegante. Você está acordado. Eu trouxe café. Obrigado.
Aceitei a oferta, envolvendo minhas mãos em torno de seu calor. Que horas são? Pouco depois, das 7. Robert já saiu para trabalhar. Ela se sentou na beira da cama. Diane ligou. Ela quer se encontrar às 9 para discutir os próximos passos. Balancei a cabeça, catalogando mentalmente o que estava por vir. Perícia financeira. Processo de divórcio. Testemunho potencial no caso criminal de Nathan. Tem mais uma coisa, disse Megan, mudando o tom. O detetive Rivera ligou. Nathan está pedindo para ver você. O café de repente ficou amargo. Por que eu concordaria com isso? Rivera acha que pode oferecer informações sobre onde esconde seus bens em troca de alguma coisa. Seu apoio, talvez? Uma declaração de caráter? Ela encolheu os ombros. Você não precisa decidir agora. Mas uma certeza fria já havia se instalado em meu peito. Vou vê-lo. Não porque ele mereça, mas porque preciso de respostas. Verdadeiras desta vez. 2 horas depois, eu estava sentado em uma sala de interrogatório, austera na delegacia do centro da cidade, com o detetive Rivera ao meu lado. As paredes institucionais bege e as cadeiras de plástico rígido transmitiram a mensagem pretendida. Ninguém foi feito para se sentir confortável aqui. Lembre-se, advertiu Rivera. Qualquer coisa que ele disser sobre o caso criminal pode ser usada no tribunal, mas as conversas sobre seu relacionamento pessoal ou bens conjugais geralmente seriam consideradas privadas, a menos que sejam diretamente relevantes para as acusações. Mal tive tempo de assentir antes que a porta se abrisse. Um oficial uniformizado acompanhou Nathan até lá e vê-lo quase me tirou o fôlego. O executivo polido em ternos feitos sob medida se foi. Esse Nathan usava um macacão laranja, as mãos algemadas na frente do corpo, o cabelo normalmente perfeito desgrenhado. Círculos escuros sombreavam seus olhos, e a barba por fazer cobria seu queixo. Apenas sua expressão permaneceu familiar. Aquela máscara de compostura cuidadosamente controlada que outrora o fizera parecer misterioso e fascinante para mim. Agora reconheci-o como o rosto de um mentiroso experiente. Elisa. Sua voz estava rouca, mas firme. Obrigado por ter vindo. Não disse nada, esperando enquanto o policial prendia as algemas na mesa e se posicionava perto da porta. Os olhos de Nathan se voltaram para o detetive Rivera. Podemos conversar em particular? Sem chance, Rivera respondeu categoricamente. Eu fico, ou esta reunião termina agora. Nathan suspirou, mas acenou com a cabeça em aceitação. Elise, eu sei que você deve me odiar agora. Você não tem ideia do que sinto agora. Interrompi, minha voz mais calma do que esperava. Mas não vim aqui para discutir emoções. Vim em busca de respostas. Sua postura mudou sutilmente. Uma recalibração. Sempre se adaptando, sempre atuando. O que você quer saber? Tudo. Começando quando você decidiu destruir nosso casamento. Ele estremeceu. A primeira reação genuína que vi. Não foi assim. Não inicialmente. Então como foi? Explique-me, Nathan. Ajude-me a entender como você justificou roubar. Nosso dinheiro. Fazer empréstimos contra nosso apartamento e planejar sua fuga enquanto eu trabalhava em empregos extras para pagar sua dívida. A dívida era real. Começou ele com o olhar fixo nas mãos algemadas. Quando nos conhecemos, eu estava me afogando em empréstimos estudantis e dívidas de cartão de crédito. Nunca menti sobre isso. Quase todo o resto. Ele continuou como se eu não tivesse falado. Há cerca de 18 meses, fui abordado por Victoria. Blackwell tinha acabado de ganhar a licitação para Meridian Heights, e eu era o arquiteto-chefe. Ela me convidou para jantar para discutir a otimização de certos aspectos do projeto. Recebendo atalhos na segurança, traduzi. Otimizando. A seleção de materiais. Ele corrigiu automaticamente. Depois fez uma careta diante de seu próprio discurso ambíguo corporativo. Sim, cortando atalhos. O primeiro pedido parecia menor. Substituir um tipo de isolamento por outra opção, um pouco mais barata.
A diferença não apareceria na inspeção, mas economizaria centenas de milhares em todo o projeto. E eles pagaram por essa otimização, ele assentiu. 50 mil pela primeira mudança. Parecia fácil. Como encontrar dinheiro na calçada. Disse a mim mesmo que era uma taxa de consultoria, nada ilegal. Mas não parou por aí. Não. Cada modificação se tornou um pouco mais substancial. Os pagamentos aumentaram. Victoria me levava a restaurantes caros, me apresentava a investidores ricos. Eu me sentia importante e respeitado. Seus olhos finalmente encontraram os meus. Você estava tão consumido com sua pesquisa e ensino, sempre trabalhando até tarde, tendo aulas extras. Eu senti como se estivesse me tornando uma reflexão tardia em sua vida. A audácia de sua tentativa de transferir a culpa fez minhas mãos apertarem. Eu estava trabalhando em empregos extras para pagar sua dívida, Nathan. A dívida que você reclamava estava nos impedindo de começar uma família, de comprar uma casa. Eu sei, ele disse rapidamente. Não estou culpando você. Estou tentando explicar minha mentalidade. Eu estava fraco, lisonjeado com a atenção. E à medida que os pagamentos cresciam, comecei a imaginar um futuro diferente. Onde eu não fosse apenas marido do professor Caldwell, nas funções do corpo docente. O detetive Rivera, que observava em silêncio, inclinou-se para a frente. Vamos nos concentrar nos aspectos financeiros, Sr. Harrison. Onde está o dinheiro agora? Nathan hesitou, calculando claramente suas opções. Parte disso está na conta de investimento da Pinnacle que Elise encontrou. Parte foi para o pagamento inicial do condomínio. O resto está em contas offshore, que você pode acessar remotamente, pressionou Rivera. Sim. E você está disposto a entregar esses fundos? Nathan olhou para mim novamente, algo parecido, com desespero brilhando em seus olhos. Vou entregar tudo para Elise. As contas, a carteira de investimentos, até o patrimônio do condomínio, em troca de seu apoio durante a sentença. Então, aí estava. O verdadeiro motivo desta reunião. Nathan queria me usar uma última vez. Você espera que eu me levante no tribunal e ateste a favor de um homem que sistematicamente me defraudou e colocou vidas em perigo ao comprometer os padrões de segurança dos edifícios? Minha voz permaneceu calma, embora a raiva fervesse. Sob a superfície. Não defendo o que fiz. Ele esclareceu rapidamente. Apenas diga a eles que eu era um bom marido antes de tudo isso. Que não sou um criminoso inerente. Isso pode significar a diferença entre 5 e 15 anos. Eu o estudei, esse estranho com o rosto do meu marido. Quando seu relacionamento com Victoria se tornou íntimo, a pergunta claramente o pegou desprevenido. Isso não foi... O detetive Rivera sabe, Nathan. Christina Volkov me contou tudo. Eu só quero ouvir você dizer. Ele engoliu em seco. Há cerca de 1 ano. Começou como um negócio, mas evoluiu para algo mais. Enquanto você ainda estava dividindo minha cama, enquanto eu dava aulas noturnas para saldar sua dívida. Cada palavra parecia gelo na minha boca. Você já planejou realmente sair com ela? Ou ela estava usando você o tempo todo? A dor brilhou em suas feições. Achei que tínhamos um futuro juntos. Ela me prometeu parceria na divisão americana da Northern Capital assim que as coisas se acalmassem. Eu não percebi até ontem que eu era apenas o bode expiatório dela. E quanto a Rachel Montgomery, sua cabeça se ergueu, choque genuíno, arregalando seus olhos. Como você sabe sobre Rachel? Eu sei que você a sabotou quando ela descobriu suas práticas antiéticas em Chicago. Eu sei que você destruiu a carreira e a empresa dela antes de se mudar para cá e começar do zero. Isso foi influência de Victoria também? Ou foi tudo você? Nathan pareceu desinflar fisicamente, caindo na cadeira. Isso foi antes de Victoria. Rachel me pegou alterando cálculos estruturais para economizar o dinheiro de um cliente. Ela iria me denunciar ao conselho de licenciamento. Eu teria perdido tudo. Então, em vez disso, ela perdeu tudo.
O paralelo com a nossa situação não passou despercebido por mim. Você tem um padrão, Nathan. Quando as mulheres chegam muito perto de seus segredos, você as destrói e segue em frente. Você não, ele protestou fracamente. Eu nunca quis machucar você. Foi por isso que fui embora em vez de... Ele se interrompeu abruptamente. Em vez de quê? O detetive Rivera perguntou bruscamente. Nathan balançou a cabeça. Nada. Só quis dizer que pensei que uma ruptura seria menos dolorosa. Mas o deslize revelou algo crucial. Havia um plano. Alternativo. Pior do que simplesmente me abandonar. Victoria sugeriu outra coisa, não foi? Eu pressionei. Um arrepio percorreu meu corpo quando me lembrei do aviso enigmático de Cristina sobre o primeiro marido de Victoria. Algo mais permanente que o divórcio. Seu silêncio foi resposta suficiente. Sr. Harrison, disse Rivera, seu tom endurecendo. Se você tiver informações sobre conspiração para cometer crimes adicionais, compartilhá-las agora refletiria favoravelmente em sua cooperação. Nathan parecia preso, seus olhos passando entre nós. Foi só conversa. Nada sério. Victoria mencionou que o divórcio pode ser complicado, que às vezes os acidentes eram mais limpos. Ele olhou diretamente para mim, com algo parecido com remorso genuíno em sua expressão. Eu desliguei imediatamente. Foi por isso que decidi sair do jeito que fiz. Achei que se eu simplesmente desaparecesse da sua vida, você ficaria ferido, mas seguro. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente quando a implicação tomou conta de mim. Meu marido não estava apenas planejando me deixar. Seu parceiro sugeriu me eliminar totalmente. Preciso das informações da conta. Eu disse finalmente, surpreso, com a firmeza da minha voz. Tudo isso. Agora. Nathan assentiu. A luta desapareceu dele. Vou anotar tudo. O detetive Rivera forneceu papel e caneta. E Nathan começou a documentar números de contas, senhas, perguntas de segurança. As chaves, mestras de seu reino financeiro. Enquanto ele escrevia, estudei o homem com quem amei o suficiente para me casar, tentando reconciliar essa pessoa com o Nathan das minhas memórias. Houve sinais de alerta desde o início? O charme que poderia ligar e desligar como um interruptor. As histórias cuidadosamente selecionadas sobre seu passado que nunca se conectaram. A maneira como ele me isolou de amigos que faziam muitas perguntas sobre seu trabalho. Os flashes de cálculo frio quando ele pensava que ninguém estava olhando. Ele empurrou as páginas completas para mim. Está tudo lá. Cerca de 1,2 milhão DARS. No total, distribuídos por várias contas. Além do patrimônio do condomínio, que gira em torno de 300 mil AIRs. A calma que me sustentava começou a se fragmentar. Os 1,5 milhão. Você roubou e escondeu os 1,5 milhão? Enquanto me via trabalhar até a exaustão para pagar sua dívida. Eu sei que parece sociopata, interrompi, minha voz finalmente traindo emoção. Você tem alguma ideia do que aquelas aulas extras fizeram comigo? As enxaquecas por causa do cansaço visual. A dor crônica nas costas por causa dos trabalhos de correção até às 2 da manhã. As amizades que murcharam porque eu nunca tive tempo. Tudo para que você pudesse o quê? Financiar sua fuga com seu amante? Criar sua nova identidade como um desenvolvedor corrupto? Pela primeira vez, Nathan pareceu verdadeiramente afetado. Elisa, guarde para a sua audiência de sentença. Eu disse, reunindo as informações da conta e situação. Você não receberá nenhuma referência de personagem de mim. Quando me virei para sair, ele me chamou, o desespero em sua voz. E se eu testemunhar contra a Victoria? Contar a eles tudo sobre as operações da Northern Capital? Isso mudaria. Alguma coisa entre nós? Parei na porta, sem voltar atrás. Nada mudará o que há entre nós agora, Nathan. Mas cooperar plenamente pode ser sua única chance de um futuro depois da prisão. O detetive Rivera me seguiu, fechando a porta diante da expressão chocada de Nathan. No corredor, ele me entregou um cartão de visita.
Esta é a agente Melinda Chen, da Unidade de Crimes Financeiros do FBI. Ela o ajudará a recuperar os fundos offshore antes que possam ser transferidos novamente. Acenei com a cabeça em agradecimento, subitamente exausto. O que acontece agora? Com o caso? A investigação se expande. A Northern Capital tem projetos em 6 estados. Se eles estiverem comprometendo a integridade estrutural em todos os níveis, ele não precisou terminar o pensamento. O potencial para o desastre era óbvio. E Vitória? Ela ainda não falou, mas estamos construindo um caso que vai além do que o Sr. Harrison pode oferecer. Ele olhou de volta para a sala de entrevista. Se vale de alguma coisa, acredito nele sobre rejeitar qualquer plano para prejudicar você. Mas isso não desculpa nada mais que ele tenha feito. Não, eu concordei. Isso não acontece. Fora da delegacia, liguei para Diane, atualizando-a sobre as novas informações financeiras. Ela imediatamente me conectou com o agente Chen, que me acompanhou com eficiência no processo de congelamento e recuperação dos ativos offshore. Isso não acontecerá da noite para o dia, advertiu Chen. Mas com os detalhes da conta e as senhas, temos uma boa chance de garantir a maior parte dos fundos antes que eles possam ser transferidos. À tarde, encontrei-me no gabinete do reitor da universidade ao lado de Hattie Blackwood, explicando a situação ao sério Dr. Lawrence Harrington. A principal preocupação da universidade era a responsabilidade potencial e os danos à reputação decorrentes das alegações de Nathan de acesso privilegiado à pesquisa. Precisaremos emitir uma declaração esclarecendo que o Sr. Harrison nunca teve qualquer ligação oficial ou não oficial com o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento Urbano, disse o Dr. Harrington, fazendo anotações. E conduza uma auditoria para garantir que nenhuma informação sensível foi realmente comprometida. Nunca discuti projetos confidenciais com Nathan, assegurei-lhe. Mas ocasionalmente eu trazia para casa propostas ou pedidos de subsídios para análise. Ele poderia ter acessado eles. Harrington assentiu pensativamente. Precisaremos divulgar essa possibilidade a todos os parceiros afetados. Mas, professor Caldwell, quero ser absolutamente claro. A universidade está atrás de você. Você é uma vítima nesta situação, não um participante. O alívio tomou conta de mim. Minha reputação profissional, a única coisa que Nathan não conseguiu destruir, permaneceria intacta. Hattie apertou minha mão quando saímos do gabinete do presidente. Você lidou com isso com notável graça, Elise. Mais do que a maioria conseguiria nessas circunstâncias. Não me sinto elegante, admiti. Sinto que estou operando no piloto automático. Esse é o choque. A raiva virá mais tarde. Seus olhos astutos me estudaram. E quando isso acontecer, lembre-se de que você tem pessoas que se preocupam com você. Não se isole. Naquela noite, enquanto eu arrumava a mala no que antes fora nosso quarto, o apartamento parecia o sítio arqueológico de um relacionamento. Fracassado. Cada compra compartilhada, cada fotografia, cada peça de mobiliário agora exigia categorização. Minha, dele ou muito dolorosa para manter, independentemente da propriedade. Meu telefone tocou. Megan verificando meu paradeiro. Estou quase terminando aqui, assegurei a ela. Só estou pegando roupas suficientes para algumas semanas. Não tenha pressa. Robert está preparando o jantar e abrimos um vinho ridiculamente caro que ele estava guardando para uma ocasião especial. Ele diz que sua liberdade é qualificada. Consegui dar uma pequena risada, a primeira no que pareceu uma eternidade. Diga a ele que estou honrado. Estarei aí em breve. Depois de encerrar a ligação, fui até o armário, retirando peças de roupa essenciais. Nos fundos, atrás de casacos de inverno raramente necessários em nosso clima temperado, notei uma mala, trancada que não reconheci. Usando um grampo para acionar o mecanismo simples, uma habilidade dos meus tempos de faculdade menos abastados, eu o abri. Dentro, bem organizados, havia vários passaportes, carteiras de motorista e cartões de crédito. Todos apresentavam a fotografia de Nathan,
mas com nomes diferentes. Falsificações de qualidade profissional, claramente destinadas ao uso em vários países. Entre eles, encontrei um conjunto correspondente para Catherine Harrison, uma mulher loira que era inconfundivelmente Victoria Kuznetsov. Então, eles planeavam desaparecer juntos, abandonando as suas identidades para uma nova vida financiada. Pela fraude e pela corrupção. Fechei cuidadosamente a mala, guardando-a para o detetive Rivera. Outra prova contra meu marido. Outra revelação de quão completamente fui enganado. Enquanto fechava minha mala, meu telefone tocou com uma notificação por e-mail de um endereço desconhecido. A linha de assunto dizia simplesmente: "Você deveria saber." Meu instinto foi excluí-lo sem lê-lo. Eu já tinha revelações suficientes para uma vida inteira, mas algo me fez abri-lo. A mensagem continha apenas um link para uma pasta de armazenamento em nuvem. Contra o meu melhor julgamento, cliquei. A pasta continha centenas de fotografias dos últimos 2 anos. Nathan com Victoria em restaurantes, hotéis, em um iate. Nathan em salas de conferência com homens cujos rostos reconheci de revistas de negócios. Nathan em nosso apartamento, nossa casa, nos momentos em que eu supostamente estava sozinho no trabalho. Em algumas imagens, Victoria estava claramente visível no fundo da nossa sala, da nossa cozinha, do nosso quarto. Eles estiveram em minha casa. Enquanto eu dava aulas noturnas para pagar sua dívida, Nathan trazia sua amante para nossa cama. Violação foi tão completa, tão absoluta, que uma estranha calma tomou conta de mim. Não havia mais nada para destruir. Nenhuma outra traição é possível. Eu havia chegado ao alicerce do engano de Nathan. Fechei o e-mail, tomei nota para encaminhá-lo ao detetive Rivera e terminei de empacotar. Ao sair, parei no hall de entrada, onde ainda estava pendurada uma foto emoldurada do nosso casamento. Retirei-o da parede, estudando o casal radiante capturado na imagem. A mulher da foto acreditava no amor, na parceria, na construção de um futuro com o homem ao seu lado. Ela tinha sido real. Seus sentimentos eram reais. Mas o homem? Ele vinha atuando desde o início, vestindo Nathan Harrison como um terno bem feito que poderia ser descartado quando não servisse mais ao seu propósito. Coloquei a fotografia na lata de lixo perto da porta e saí sem olhar para trás. No apartamento de Megan e Robert, o calor e o aroma da comida caseira me receberam. A mesa de jantar estava posta para 3 pessoas, o vinho já servido e uma música suave tocando ao fundo. Um vislumbre da vida normal, do tipo que eu reconstruiria para mim mesmo, eventualmente. Momento perfeito, disse Robert, pegando minha mala. O jantar está pronto. Espero que você esteja com fome, acrescentou Megan, me abraçando. Robert fica estressado quando está preocupado e está muito preocupado com você. Morrendo de fome, na verdade. Percebi, incapaz de me lembrar da minha última refeição adequada. Quando nos acomodamos à mesa, Robert ergueu o copo. Para novos começos e para derrubar canalhas, acrescentou Megan com lealdade feroz. Levantei minha taça, o vinho caro refletindo a luz. Para realmente ouvir seus amigos quando eles dizem que seu marido parece esquisito. Rimos, e por um momento, pude vislumbrar um futuro além da catástrofe dos últimos 2 dias. Um futuro onde a traição de Nathan fosse um capítulo da minha história, não o ponto decisivo da trama. Meu telefone tocou com uma mensagem do detetive Rivera. A avaliação estrutural preliminar de Meridian Heights mostra problemas críticos de segurança. Todos os projetos da capital do norte estão agora sob revisão. Harrison está cooperando plenamente. Achei que você deveria saber. Então, Nathan escolheu a autopreservação, recorrendo à Victoria e à Northern Capital para se salvar. Isso não apagaria seus crimes, mas poderia prevenir futuras tragédias. Uma pequena redenção num oceano de injustiças. Tudo bem? Megan perguntou, notando minha expressão. Chegando lá, respondi, deixando o telefone de lado. Um dia de cada vez. Mais tarde naquela noite, enquanto me acomodava no quarto de hóspedes,
Me peguei pensando não na traição de Nathan, mas na mulher que Christina havia mencionado. Rachel Montgomery, cuja carreira Nathan destruiu em Chicago antes de passar para mim. Amanhã decidi, iria encontrá-la. Não apenas para reunir mais evidências contra Nathan, mas para entrar em contato com alguém que possa entender essa forma única de devastação. Talvez, ajudando-nos uns aos outros a curar-nos, pudéssemos transformar as nossas tragédias individuais em algo significativo. Talvez esse fosse o verdadeiro caminho a seguir. Não apenas sobreviver à traição de Nathan, mas usá-la para evitar que outros sofressem o mesmo destino. Com essa resolução, finalmente caí no primeiro sono reparador desde que meu mundo implodiu, sonhando não com o que havia perdido, mas com o que ainda poderia ser construído a partir das ruínas. 6 meses depois que Nathan saiu de nosso apartamento e foi para uma cela de prisão, eu estava sob o sol brilhante de setembro, do lado de fora de um café no bairro de Wicker Park, em Chicago. A mulher que eu havia combinado de encontrar já estava lá, sentada em uma mesa ao ar livre, com a atenção voltada para um tablet apoiado em um copo d'água. Rachel Montgomery parecia diferente das fotos profissionais que encontrei online. Seu cabelo escuro, antes elegante, agora mais longo, com fios grisalhos prematuros que ela não se preocupou em colorir. Ela trocou o traje corporativo pela elegância casual. Um vestido simples de linho e joias mínimas. Mas foi a expressão dela que mais me impressionou. Vigilante, cautelosa, mas inegavelmente resiliente. Raquel? Aproximei-me hesitante. Embora tivéssemos trocado e-mails e recebido um breve telefonema, esse encontro cara a cara foi importante. Uma colisão de duas mulheres de capítulos diferentes da mesma história trágica. Ela olhou para cima. Seus olhos astutos me avaliando. Elise, você se parece exatamente com a foto da faculdade. Ela apontou para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Obrigado por concordar em nos encontrar. Eu disse, me acomodando em frente a ela. Eu sei que isso não pode ser fácil. Revisitando o capítulo Nathan Harrison da minha vida? Um sorriso irônico cruzou seu rosto. Na verdade, há algo de satisfatório nisso agora que ele está enfrentando as consequências. 3 anos atrás, eu não estaria pronto. Um garçom apareceu e nós dois pedimos café, aproveitando a breve interrupção para nos estudarmos. Eu me perguntei se ela estava procurando em meu rosto as mesmas coisas que eu procurava no dela. Sinais de cura, de seguir em frente, de lições aprendidas, ao amar o mesmo homem manipulador. Então, disse Rachel quando ficamos sozinhos novamente, Christina Volkov lhe contou sobre mim. Sim. Ela mencionou que Nathan sabotou sua carreira quando você descobriu irregularidades em seus projetos. Eu hesitei. Mas eu gostaria de ouvir a história completa. De você. Raquel respirou fundo. Herdei o escritório de arquitetura do meu pai quando ele morreu inesperadamente. Alice em Montgomery foi o trabalho de sua vida. Pequeno, mas respeitado, com foco em design urbano sustentável. Nathan se juntou a nós logo após a morte de meu pai. Charmoso, talentoso, com referências impressionantes. Deixe-me adivinhar, eu interrompi. Ele foi especialmente favorável durante o seu luto. Foi além profissionalmente. Tornou-se indispensável. Exatamente. Rachel pareceu impressionada. Em 6 meses, ele estava cuidando de nossos projetos mais importantes. Em 8, estávamos envolvidos romanticamente. No 10º mês, ele tinha acesso a todas as nossas contas e relacionamentos com clientes. Os paralelos com minha própria experiência eram estranhos. Quando você percebeu que algo estava errado? Quando os inspetores municipais sinalizaram substituições incomuns de materiais em um de nossos empreendimentos no centro da cidade. Materiais que atendiam aos códigos no papel, mas não funcionariam conforme especificado em condições do mundo real. Confrontei Nathan, pensando que era um erro. Sua expressão escureceu. Ele negou tudo. Alegou que os inspetores estavam
Enganados. Mas encontrei evidências de que ele vinha aprovando essas mudanças há meses, cobrando taxas de consultoria de fornecedores. Nossos cafés chegaram e Rachel fez uma pausa, envolvendo a caneca com as mãos, como se extraísse força de seu calor. O que aconteceu quando você o confrontou com as evidências? Eu perguntei, embora já pudesse adivinhar. Ele desapareceu. Esvaziou nossa conta conjunta, pediu demissão por e-mail. Uma semana depois, denúncias anônimas sobre irregularidades financeiras na Ellis Montgomery começaram a chegar aos nossos clientes, ao Conselho de Licenciamento e até mesmo ao Chicago Tribune. Ela tomou um gole de café. A investigação encontrou discrepâncias contábeis que remontam a meses, todas habilmente elaboradas para me implicar. Quando fui inocentado, a empresa estava em ruínas e minha reputação profissional destruída. E Nathan? Desapareceu. Realocado com referências brilhantes de pessoas das quais nunca tinha ouvido falar. Tentei rastreá-lo, registrar queixas, mas foi a minha palavra contra suas evidências fabricadas. Ela me estudou com empatia. E então ele encontrou você. Sim, eu confirmei. Embora eu acredite que fui alvo deliberadamente. As sobrancelhas de Rachel se ergueram. O que faz você dizer isso? Expliquei minha teoria. Uma teoria que havia se cristalizado durante as sessões de terapia nos últimos meses. Minhas conexões universitárias. Meu acesso a pesquisas que poderiam beneficiar desenvolvedores corruptos. Minha tendência de trabalhar demais e ignorar os sinais de alerta. Olhando para trás, nosso encontro oportuno naquela gala de caridade parece calculado. Você acha que Victoria Kuznetsov já estava mexendo os pauzinhos? Eu não sei. Mas Nathan aparecendo na minha cidade, me perseguindo especificamente, parece muito conveniente agora. Rachel assentiu lentamente. Os investigadores encontraram conexões entre Nathan e a Northern Capital que remontam a quase 4 anos, anteriores ao seu tempo na Ellis Montgomery. A linha do tempo fazia um sentido doentio. Nathan não tinha apenas tropeçado na corrupção. Ele sempre foi a planta de Victoria, movendo-se de alvo em alvo conforme necessário. Tenho acompanhado o caso criminal, disse Rachel. A cooperação de Nathan parece estar valendo a pena. Seu advogado está pressionando por uma sentença reduzida. 7 anos em vez de 15, confirmei. Mais restituição. Ele entregou tudo nas operações da Northern Capital. Isso te incomoda? Que ele possa obter clemência? Considerei a questão, uma questão com a qual lutei durante inúmeras noites sem dormir. Estranhamente, não. Estou mais preocupado com os edifícios, certificando-me de que sejam reforçados ou evacuados antes que alguém se machuque. Rachel assentiu com aprovação. Foi aí que concentrei minha energia também. Minha nova empresa é especializada em avaliar e reabilitar estruturas comprometidas. Estamos prestando consultoria na remediação de Meridian Heights. Isso é incrível, eu disse, genuinamente impressionado com sua resiliência. Você reconstruiu sua carreira resolvendo os mesmos problemas que Nathan criou. Parecia o único caminho a seguir. Criar algo positivo a partir dos destroços. Ela hesitou. Na verdade, é por isso que eu queria me encontrar pessoalmente. Tenho uma proposta para você. Ela virou o tablet para mim, exibindo uma proposta para o que parecia ser uma iniciativa de pesquisa. O caso Nathan Harrison expôs fraudes generalizadas na construção em vários estados. Seu trabalho no Centro de Pesquisa de Desenvolvimento urbano poderia ser fundamental no desenvolvimento de novos protocolos de supervisão, combinando pesquisa acadêmica com aplicação prática. Digitalizei o documento, meu interesse acadêmico despertado contra minha vontade. Uma joint venture entre sua empresa e minha universidade, com financiamento potencial de uma subvenção do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ela se inclinou para a frente, o entusiasmo rompendo sua compostura cuidadosa. Poderíamos desenvolver modelos que tornem esse tipo de fraude mais difícil de executar e mais fácil de detectar.
salvar vidas. Prevenir outras Rachel Montgomerys e Elise Caldwells. A ideia era convincente. Transformar o nosso trauma partilhado em mudanças significativas. Eu precisaria discutir isso com meu departamento, mas, sim, estou interessado. O sorriso de Rachel foi a primeira expressão verdadeiramente desprotegida que vi dela. Eu estava esperando que você dissesse isso. Passamos a hora seguinte discutindo possíveis parâmetros do projeto, e nosso entusiasmo profissional criou uma ponte entre a dolorosa experiência que nos conectou. Enquanto nos preparávamos para sair, Rachel hesitou e então fez a pergunta, que eu sentia estar latente em nossa conversa. Você está saindo com alguém novo? Depois de tudo com Nathan, eu não poderia imaginar confiar em alguém o suficiente para tentar novamente por anos. Não, eu admiti. Meu terapeuta diz que ainda estou processando a implosão de minhas narrativas fundamentais de relacionamento, seja lá o que isso signifique. Eu consegui dar uma pequena risada. E você? Recentemente, sim, muito lentamente. Ela é uma engenheira ambiental, brilhante, gentil e transparente como vidro. Tudo o que Nathan não era. Rachel sorriu com tristeza. Meus problemas de confiança criam alguns momentos desafiadores, mas estamos trabalhando para superá-los. O ela foi registrado suavemente, outra maneira pela qual Rachel reconstruiu sua vida de maneira diferente depois de Nathan. Senti uma ponta de esperança, de que algum dia eu também pudesse voltar a confiar em alguém o suficiente para deixá-lo entrar. Desistimos dos planos de nos reconectarmos em 2 semanas, após consultar nossas respectivas instituições sobre a joint venture. Enquanto meu carro compartilhado navegava pelo trânsito da tarde de Chicago em direção ao meu hotel, refleti sobre como essa visita foi diferente da minha primeira viagem frenética, 3 meses antes. Então, eu estava procurando evidências, entrevistando ex-colegas de Nathan, juntando as peças da linha do tempo de seu engano. Agora, eu estava construindo algo novo, algo que poderia impedir que outras pessoas vivenciassem o que Rachel e eu suportamos. De volta ao hotel, encontrei um e-mail de Diane, minha advogada, com o assunto. Acordo aprovado. O tribunal havia finalizado a divisão de bens, concedendo-me a propriedade total do nosso apartamento, menos a linha fraudulenta de capital, que havia sido invalidada. A restauração completa dos fundos que Nathan havia roubado, além de uma parte significativa de suas economias e investimentos legítimos. Financeiramente, eu não apenas me recuperei, mas também saí na frente. Os 103.426,179 que gastei para pagar a dívida de Nathan foram devolvidos 3 vezes mais. O dinheiro não conseguiu apagar a traição, mas removeu a ansiedade financeira que me assombrava desde a sua partida. Seguiu-se uma mensagem de Megan. Vi as notícias do acordo. Jantar de comemoração quando você voltar de Chicago? Sorri, digitando de volta. Com certeza. Traga Robert. Tenho novidades sobre um possível projeto de pesquisa. Outra notificação apareceu. Um e-mail de Christina Volkov, enviado por seu advogado. Ela permaneceu sob custódia protetora, preparando-se para testemunhar no caso mais amplo contra o Northern Capital Group. Sua mensagem foi breve. Rachel entrou em contato sobre sua reunião. A iniciativa de pesquisa parece promissora. Instruí meu advogado a contribuir com os 50 mil reais do meu acordo de confisco de ativos para ajudar a lançar o projeto. Considere isso uma restituição parcial por meu papel nesta situação. KV. A complexidade da posição de Christina, ao mesmo tempo cúmplice nas operações da Northern Capital e fundamental para derrubá-las, continuava sendo uma área cinzenta que eu não havia resolvido, totalmente em minha mente. Mas a sua contribuição ajudaria a transformar a investigação teórica em aplicações práticas, potencialmente salvando vidas. Eu poderia aceitar isso como uma forma de redenção. Meu telefone tocou. O detetive Rivera, cujas ligações se tornaram menos frequentes à medida que o processo criminal avançava.
Professor Caldwell. Ele me cumprimentou, seu tom sério. Eu queria que você ouvisse isso de mim antes de chegar ao noticiário. Victoria Kuznetsov concordou com um acordo judicial. Que tipo de acordo? Eu perguntei, ficando um pouco tenso. 20 anos com possibilidade de liberdade condicional depois de 15, em troca de informações sobre as operações globais da Northern Capital, incluindo... Ele fez uma pausa. Evidências sobre a morte do primeiro marido dela. A implicação pairava no ar entre nós. Não foi um acidente, afirmei em vez de perguntar. Não. De acordo com Kuznetsov, foi um afogamento cuidadosamente encenado. Ela está fornecendo provas contra os 2 homens que a ajudaram a executá-lo. Pensei em Nathan, que supostamente rejeitou a sugestão de Victoria de um acidente semelhante para mim. Seria isso verdade? Ou apenas mais uma mentira para mitigar sua culpabilidade? Talvez eu nunca saiba com certeza. Obrigado por me contar. Eu disse finalmente. Mais uma coisa, acrescentou Rivera. Harrison foi transferido para a segurança, mínima depois de fornecer testemunho importante na investigação de Toronto. Seu advogado está pressionando por reduções adicionais nas penas com base em sua cooperação. Descobri que não tinha sentimentos fortes sobre esta notícia. A punição de Nathan, 7 ou 15 anos, parecia quase irrelevante para minha vida agora. Ele havia se tornado um capítulo encerrado, significativo em meu passado, mas que não definia mais meu futuro. Eu entendo, eu disse. Há mais alguma coisa que eu preciso fazer para o caso? Não. Sua parte está essencialmente cumprida, a menos que eles o chamem como testemunha durante a sentença, o que parece improvável, dada a direção que o caso tomou. Depois de encerrar a ligação, fui até a janela do hotel, olhando para o horizonte de Chicago enquanto o crepúsculo descia. A cidade onde Nathan destruiu a carreira e a vida de Rachel era agora onde unimos forças para construir algo construtivo a partir de nossa experiência compartilhada. Havia simetria nisso. Um arco narrativo que transformou a vitimização em agência, a traição em propósito. Meu telefone tocou com uma notificação por e-mail da universidade. A linha de assunto dizia: solicitação sabática aprovada. A mensagem confirmava que meu pedido de um semestre afastado do ensino para focar na pesquisa havia sido atendido, com potencial para a joint venture, com o escritório de Rachel ser integrada ao meu portfólio acadêmico. A liberdade estendia-se, diante de mim, liberdade das obrigações de ensino, do peso da traição de Nathan, da ansiedade financeira que tanto definira o nosso casamento. Eu tinha opções agora, escolhas que eram inteiramente minhas. Naquela noite, dormi sem sonhos pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, encontrei-me com Rachel nos escritórios de sua empresa para iniciarmos discussões preliminares sobre nossa iniciativa de pesquisa. O espaço era luminoso e moderno, com salas de conferências com paredes de vidro e uma planta aberta que incentivava a colaboração. Bem-vindo a Montgomery & Associates, disse Rachel, conduzindo-me pelo movimentado escritório. Somos pequenos, mas estamos crescendo rapidamente, especialmente com os projetos de remediação da capital do Norte. É impressionante, observei, absorvendo a energia do lugar. Você construiu tudo isso depois? Depois que Nathan destruiu tudo? Ela assentiu. Levou tempo. 2 anos trabalhando na mesa da minha sala de jantar, reconstruindo minha reputação, um pequeno projeto de cada vez. Ela apontou para uma sala de conferências onde várias pessoas já estavam reunidas. Pronto para fazer algo de bom sair de tudo isso? Durante as 3 horas seguintes, trocamos ideias com a equipe de Rachel e 2 professores da universidade local que haviam participado remotamente. A sinergia foi imediata. Meu conhecimento teórico complementou a experiência prática de Rachel, ambos informados por nossa profunda compreensão de como funcionava a fraude na construção. Na hora do almoço, havíamos delineado uma estrutura promissora para o desenvolvimento de algoritmos que pudessem sinalizar mudanças suspeitas de padrões em planos e materiais de construção.
No meio da tarde, havíamos elaborado uma proposta preliminar de financiamento que integrava a pesquisa acadêmica com a aplicação na indústria. Isso pode realmente funcionar, disse Rachel enquanto encerrávamos, com verdadeiro entusiasmo iluminando seu rosto. Não apenas como pesquisa, mas como ferramenta prática para agências reguladoras. Eu também acho, concordei surpreso, com meu próprio otimismo, um sentimento que vinha sendo escasso nos últimos meses. Enquanto eu me preparava para pegar o voo para casa, Rachel me acompanhou até o saguão. Você já pensou no que fará com o apartamento? Ela perguntou. Eu não poderia ficar no lugar que dividi com Nathan. Muitos fantasmas. Estou vendendo, confirmei. O corretor de imóveis listou ontem. Estou procurando lugares menores, mas perto do campus. Bom, novos começos são importantes. Ela hesitou. Quando tudo isso aconteceu comigo, uma amiga sábia me contou algo que acabou ajudando. Ela disse: Rachel, você não perdeu os sinais de alerta porque é estúpida. Palavras atingiram o alvo com uma força inesperada. Na minha determinação de nunca mais ser enganado, eu estava me isolando, examinando cada interação em busca de possíveis enganos. A concha protetora que formei era necessária para a sobrevivência, mas não era um lugar para viver permanentemente. Seu amigo estava certo. Eu disse finalmente. Obrigado por compartilhar isso. Do lado de fora do escritório de Rachel, parei para verificar meu aplicativo de transporte compartilhado. Uma notificação do meu aplicativo bancário apareceu. A transferência final da conta offshore que Nathan havia escondido havia sido concluída. Com este depósito, todos os fundos roubados foram recuperados. Financeiramente, o capítulo Nathan da minha vida foi oficialmente encerrado. À medida que minha carona se aproximava, olhei para trás, para o prédio elegante que abrigava a Montgomery & Associates, a fênix de Rachel ressurgida das cinzas da destruição de Nathan. Na sua resiliência, vi um futuro possível para mim. Não apenas sobreviver à traição, mas transformá-la em algo significativo. No voo para casa, abri meu laptop para revisar as anotações do projeto. Um novo e-mail apareceu, vindo de um endereço conhecido, a conta de e-mail da prisão de Nathan. Eu não o bloqueei, embora nunca tenha respondido às suas mensagens anteriores. A linha de assunto dizia simplesmente: Parabéns pelo seu projeto de pesquisa. Meu dedo pairou sobre o botão excluir, mas a curiosidade venceu. Abri a mensagem. Elise, ouvi falar de sua colaboração com Rachel Montgomery através do meu advogado. Criar protocolos de segurança para evitar o tipo de fraude que cometi representa o tipo de pessoa que você sempre foi. Alguém que constrói, em vez de destruir. Sei que vocês não têm motivos para acreditar em nada do que eu digo, mas sinto muito pela dor que causei a vocês dois. O homem com quem você se casou não era inteiramente fictício, apenas mais fraco e mais corrompido do que você merecia. Não entrarei em contato com você novamente. Só queria que você soubesse que mesmo daqui posso ver que você está transformando esse desastre em algo significativo. Isso não me surpreende nada. Nathan. Fiquei olhando para a mensagem, as emoções guerreando dentro de mim. Raiva por sua presunção, ceticismo em relação ao seu aparente remorso, mas também uma estranha sensação de encerramento. Nathan finalmente reconheceu a realidade do que fez e a força que subestimou em mim. Após um momento de reflexão, não respondi, mas também não apaguei a mensagem. Era simplesmente mais uma peça do complexo quebra-cabeça que tinha sido o nosso casamento, sem definir nem destruir a nova vida que eu estava construindo. Quando o avião começou a descer, olhei para a extensa cidade lá embaixo. O lugar onde havia vivenciado tanto uma traição devastadora quanto o início da recuperação. Em algum lugar lá embaixo estava o apartamento que eu venderia em breve, a universidade onde continuaria minha carreira e amigos como Megan e Robert, que estiveram ao meu lado nos dias mais sombrios. O dinheiro do acordo ficou na minha conta, representando não apenas segurança financeira,
mas também liberdade das restrições que moldaram muitas das minhas escolhas anteriores. A iniciativa de pesquisa com Rachel ofereceu realização intelectual e a oportunidade de evitar que outros sofressem destinos semelhantes. Pela primeira vez desde que Nathan saiu, senti algo além da sobrevivência ou da determinação. Senti uma possibilidade, não apenas para o sucesso profissional ou a estabilidade financeira, mas para a cura genuína e, eventualmente, talvez até para a confiança novamente. O avião pousou suavemente, e o impacto das rodas encontrando a pista foi um lembrete concreto de que eu havia pousado em minha nova realidade. Uma que eu não havia escolhido, mas que agora estava moldando deliberadamente. Enquanto os passageiros à minha volta pegavam os seus pertences, permaneci sentado por um momento, saboreando o limiar entre o que tinha sido e o que poderia ser. Nathan foi embora depois que paguei sua dívida, deixando para trás uma conta bancária vazia que expôs uma teia de mentiras. Mas ao perder o marido que pensei conhecer, encontrei uma força e um propósito que de outra forma nunca teria descoberto. Quando finalmente me levantei para desembarcar, deixei para trás não apenas o avião, mas também os últimos resquícios da condição de vítima que se agarravam a mim desde aquele dia fatídico. À frente estava a incerteza, sim, mas também a oportunidade. A oportunidade de escrever os próximos capítulos da minha vida inteiramente nos meus próprios termos. E isso, percebi ao entrar no terminal, era um futuro que valia a pena construir. Seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload. Nossa!